A paz do Senhor, meus amados irmãos da Academia de Pregadores Kids. E nós estamos aqui, então, para mais um curso muito especial para todos vocês que são professores aí do Ministério com Crianças. E esse novo curso é algo muito especial que eu acredito que vai ser muito útil para aplicar aí no desenvolvimento do seu ministério. Planejamento estratégico no Ministério Infantil. Realmente, nós precisamos, sentar para planejar todas as nossas ações. E é sobre isso que nós estaremos falando a partir deste curso. Serão aulas realmente práticas, direcionadas com esse propósito, fazer com que você pense sobre a importância de planejar as suas ações no desenvolvimento das atividades aí na sua congregação. Então, seja bem-vindo a mais um curso da Academia de Pregadores Kids com o título Planejamento Estratégico no Ministério Infantil. Bom, eu trago esse pensamento para que nós possamos entender a importância de parar e planejar nossas ações. No mundo cheio de ativismo, parar para planejar, para muitos, é uma loucura, mas para aqueles que querem fazer a diferença, isto é fundamental. Eu sempre digo que no Ministério com Crianças existem muitas atividades que podem ser desenvolvidas, ainda mais nesse universo que contempla uma expressiva faixa etária, dos 0 até os 12 anos de idade, com muitas particularidades diferentes dentro dessas faixas etárias. Também nós podemos falar das diversas atividades que podem ser colocadas em prática para alcançar as crianças. Nós sabemos que podemos fazer muitas coisas. E também, além das atividades que nós temos no Ministério com Criança, nós também temos as nossas atividades do dia a dia, as nossas tarefas. E esta palavra ativismo é algo que realmente tem sido muito comum nos dias de hoje. Nós começamos um dia, e os dias passam muito rápido. Quando vemos, já se passou um mês. E quando vemos, já passou 2 meses. E nós temos a sensação que os dias passaram e nós não fizemos muitas coisas. Então, neste mundo, neste universo de atividades, porque ativismo é isso, é atividades em demasia, é necessário que todo professor de crianças, todo líder do Ministério Infantil entenda a importância de parar. Parar, sentar, para planejar e assim colocar em ação os nossos planos e também aquilo que nós queremos alcançar. Quando nós paramos e planejamos, com certeza nós vamos muito mais longe. Então, realmente, no mundo cheio de ativismo, no mundo em que se cobra resultados, no mundo que se cobra realmente alcançar metas e objetivos, no mundo em que a visão está em conseguir, ter, alcançar, vencer, conquistar, é uma loucura parar, mas quando nós paramos para planejar, nós realmente fazemos a diferença no nosso ministério. E esta atitude deve ser uma atitude realmente fundamental para todos aqueles que querem e desejam fazer a diferença. E se nós desejamos desenvolver o nosso ministério com excelência, precisamos sim priorizar o planejamento. Então, priorizar significa o quê? Colocar em primeiro lugar, significa colocar como prioridade, significa realmente colocar numa posição especial esta ação. Eu conheço muitos líderes, converso com muitas pessoas e geralmente percebo, em muitos casos, um sentimento de frustração, aquele sentimento de andar, correr e até alguns dizem assim para mim, eu morro na praia, eu não consigo conquistar ou alcançar os meus objetivos. E eu sempre digo que a questão no Ministério com Crianças, no Ministério com Excelência, não é de quem sai na frente, ou sair correndo, e também
tampouco é daqueles que querem chegar primeiro, mas sim é daqueles que planejam e alcançam o seu objetivo, vendo as suas possibilidades, observando também os seus pontos fracos e potencializando os seus pontos fortes, sendo estratégico, e depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Essa falta de senso de propósito é resultado de começar as coisas simplesmente por começar. Começar as coisas simplesmente porque deve começar, ou fazer simplesmente porque deve fazer. Mas é necessário sim, se desejamos desenvolver, e nós sabemos que a palavra desenvolvimento significa crescimento, significa, né, expandir, significa crescer. Então, se nós queremos expandir, crescer, desenvolver o nosso ministério, né, com excelência, nós precisamos sim priorizar o planejamento. As pessoas não gostam de planejar, porque planejar requer tempo, requer esforço, requer muitas vezes renunciar. Planejar também nos leva à quebra de paradigmas, aquilo que nós já temos como padrão pré-estabelecidos em muitas das nossas questões, né? Aquela famosa frase, nós sempre fizemos assim, nós sempre agimos dessa maneira. Então, planejar custa. Custa muitas vezes até confrontar a nossa ideia egocêntrica de que realmente as coisas funcionam da maneira como tem que funcionar e ponto final. Não. Nós sabemos que para desenvolver um ministério com excelência, nós não podemos estagnar, e principalmente nesta eu digo assim, avaliação, esse autoconfronto. Será que aquilo que eu estou fazendo realmente é importante para alcançar os meus objetivos? Será que essa atividade que eu estou desenvolvendo no Ministério Infantil vai me levar a alcançar o alvo que eu desejo alcançar? Então, nós vamos estar, né, olhando um pouquinho a respeito desse assunto, nesse curso tão maravilhoso que a Academia de Pregadores aí está proporcionando para todos vocês, amados alunos. Vamos, então, para uma frase de Josué Campanhã. Eu acho muito interessante esta frase, quando ele fala, na verdade, ele esclarece que planejar é muito desafiador. Significa estar no topo de uma montanha, olhar para o topo da outra montanha e saber que é possível chegar lá. No entanto, para chegar lá, é preciso estratégia. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. E assim também é na aplicação do nosso ministério no dia a dia aí das nossas atividades. Nós precisamos entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Mas também devemos entender que, para chegar aonde nós almejamos, nós não vamos chegar de qualquer jeito. Precisamos o quê? Ter um plano traçado. Precisamos ter, né, uma estratégia traçada para alcançar o nosso objetivo. O que eu tenho percebido é que muitos líderes no ministério com crianças desejam até fazer a diferença. Desejam sair de um estado de uma montanha e ir até uma outra montanha, mas tentam fazer esse caminho, esta viagem, sem nenhuma estratégia. Saem sem, né, estratégia já pré-estabelecida. Infelizmente, vão fracassar, felizmente vão se frustrar, porque é muito mais difícil chegar até um estado, né, de uma montanha a outra, muito mais difícil sem realmente uma estratégia. E planejamento estratégico é isso, é planejar de forma estratégica para poder alcançar os objetivos, os alvos. Eu quero, né, falar um pouquinho também sobre a importância do planejamento estratégico. Será que é importante
planejar as nossas ações no ministério infantil? O que a Bíblia fala sobre isso? E aqui eu trago Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 32, quando Jesus usa a parábola, né, para ensinar a importância do ato de planejar as nossas ações. Vamos ler aqui para poder entender um pouquinho melhor, né, esta colocação de Jesus. Então, Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o 32. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, não indo a uma guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então Jesus estava falando, né, a respeito do ato de planejar as nossas ações. E eu acho muito interessante o versículo 28, que diz: querendo edificar uma torre. Nós estamos edificando os projetos no Ministério com Criança. Nós estamos edificando grandes projetos para a glória de Deus. E se nós estamos edificando algo, e aqui na palavra é uma torre, eu não sei o que você está edificando aí na sua igreja através do Ministério Infantil, mas, né, o ato de querer edificar algo se faz necessário se assentar primeiro. Olha que interessante essa expressão. Se assenta primeiro para depois edificar. Quantos líderes fazem errado? Primeiro querem edificar e depois se sentam para planejar. E aqui fala o que acontece quando a pessoa faz as coisas sem planejamento. Diz que este homem, né, começou a edificar e não pôde acabar. Isso aqui é o quê? É aquilo que acontece quando a pessoa começa a fazer algo sem planejamento. E aqui diz: não podendo acabar, todos os que virem comecem a rir dele. Eu acredito que nós não queremos ter, né, um ministério que realmente demonstra que é um ministério que não conquista, que não avança, que não alcança os objetivos, que realmente não, né, alcança a edificar de maneira que realmente possa ter seus bons resultados da sua ação. Mas aqui nós entendemos que nós precisamos, antes de edificar, nós precisamos se assentar e fazer contas. Esse ato de sentar e fazer contas se fala sobre o ato de planejar as nossas ações. Quantos ministros de crianças que começam o ano, né, naquela corrida, naquele ativismo, uma agenda cheia de atividades, de segunda a segunda, e infelizmente ficam correndo para todos os lados e não alcançam um objetivo. Por quê? Porque infelizmente edificou, mas edificou sem planejamento. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Antes mesmo de nós iniciarmos um ano, antes mesmo de nós iniciarmos o nosso calendário de atividades dentro do departamento infantil, é muito importante o planejamento. E Jesus deu, né, esse grande exemplo através dessa parábola. Mas, talvez você esteja perguntando, o que seria o planejamento estratégico? Né, o que seria esta palavra? E aqui, então, nós podemos, né, falar que o planejamento estratégico é importante no Ministério Infantil, mas o que seria o planejamento estratégico no Ministério Infantil? Eu acredito que é um assunto muito importante,
um assunto que realmente é necessário ser discutido, conversado nas nossas reuniões de liderados. Realmente é um assunto que devemos, né, pontuar mais vezes e colocar também em evidência nas nossas conversas, nas nossas reuniões. Mas o que seria realmente o planejamento estratégico no Ministério Infantil? E eu queria, então, né, fazer a definição para podermos entender. A origem desse conceito está ligada diretamente às guerras ou ao militarismo, mas que ao longo dos anos foi também adaptado ao âmbito da administração. Então, esta palavra, né, vem lá diretamente ligada das guerras, né, ao militarismo, mas que com o tempo foi adaptada nas ações de administração, no âmbito da administração. E nós vamos entender, né, por quê. E, atualmente, nós podemos afirmar que o planejamento estratégico seria o ato de pensar e fazer planos de uma maneira estratégica. Eu trouxe aqui anotado algo bem interessante para nós, né, entendermos a respeito do que realmente seria o planejamento estratégico. E eu trouxe aqui, olha que interessante, a origem desse conceito, como eu falei, né, está ligada às guerras, ao militarismo, mas que ao longo do tempo foi adaptado à administração. Mas, na verdade, a palavra planejamento significa a ação de planejar um trabalho, um objetivo, né, de forma sistemática. Seria planificação, ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano. Então, planejar seria uma análise de uma decisão. Então, isso é planejamento. Agora, a palavra estratégia significa o meio que nós desenvolvemos para conseguir alguma coisa, né? E aqui está, então, no Data Show, para que você possa, então, fixar esse entendimento. A palavra planejamento significa, vamos lá, vamos reforçar esse conceito. Ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, planificação, ação de planejar ou de elaborar um plano. Agora, o que significa, então, estratégia? Vamos reforçar e vamos, então, né, resumir nesta definição. São meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa. Arte militar de planificações de guerra. Entende-se que esta palavra é derivada da área militar. Então, aqui nessa primeira aula, nós então aprendemos o que é planejamento estratégico, a importância do planejamento estratégico. Nós trouxemos aqui uma definição bíblica sobre a importância de planejar os nossos atos e definimos as duas palavras, planejamento e estratégia. E eu espero que você esteja gostando e também te espero na próxima aula.